Então, tá gravando. Então, o tema da nossa aula de hoje é fusão de dados, tá? Fusão de dados é um tema de pesquisa em voga para dentro da área de sensores, né, de IoT, tá? Então, vocês têm que ter em mente, toda vez que vocês forem lidar com os nossos temas de pesquisa, né, forem pensar realmente quando a gente fala em IoT, ela vem de vários grupos, né? Você tem a galera que vem da eletrônica e tem sensores melhor, que os sensores foram evoluindo, se transformaram nesses sensores inteligentes. Você tem a galera que era de sensores e evoluiu para IoT do ponto de vista sistêmico. Você tinha a galera de engenharia de software que migrou de sistemas embarcados para essa área de IoT. Então, uma confluência de áreas que aumentou, né, a capacidade de trabalho, aumentou a capacidade, né, os recursos, e que foi gerar IoT. Dentro dessas áreas está a fusão de dados. Dentro das áreas de fusão de dados, existe uma área que a gente vai ver que é chamada de multissenso Information Fusion, né, que é a fusão de dados de vários sensores, e que acabou caindo para dentro de IoT. Né? Então, é uma primeira forma de tomada de decisão de baixo nível, né, foi dado. Então, aqui um dos exemplos, né, que eu dou de fusão de dados é o seguinte: alguns anos atrás, um homem ganhou na Loteria Nacional Espanhola com um bilhete terminado com o número 48. Orgulhoso por seu feito, ele revelou a teoria que o levou à fortuna. Sonhei com o número 7 por 7 noites consecutivas, e 7 vezes 7 é 48. Né? Como a gente pode ver, é bem idiota esse erro, né? Pode até achar graça, mas a gente enxerga, né, o mundo e filtra o processo das nossas percepções, saindo significados do oceano de dados que nos diariamente cometemos erros que, ainda menos óbvios, são tão significativos quanto esse. Esse texto, eu quero que vocês prestassem um pouco de atenção, ele foi extraído de um livro que eu gosto muito, que é O Andar do Bêbado. Ele não necessariamente é um livro cuja leitura é fácil, tá? A leitura ela é tranquila, mas o Andar do Bêbado, ele fala o seguinte: é um livro que explica a estatística de uma forma palatável para quem não é da área de estatística, né? E isso é particularmente importante dentro de Data Fusion, porque, na verdade, é bem parecido, né, com que a experiência que você tem com sensores é bem parecida com essa experiência de estatística, né? Em que sentido, né? Que a experiência que você tem com sensores é a seguinte: você usa os sensores para sensoriar um ambiente, para extrair dados do ambiente, você imagina que esses dados sejam corretos. Mas, na verdade, o teu sensor ele pode ser enganado, o teu sensor pode ser mascarado, o teu sensor pode está quebrado, uma série de coisas, assim. E mesmo funcionando de forma correta, o teu sensor não necessariamente representa bem o ambiente. Eu passei por um caso no meu doutorado, que é um caso, assim, que eu acho que ilustra bem muitas das coisas que eu vou falar hoje, que é o seguinte caso. Quando eu estava lidando com um prédio inteligente, e o prédio tinha um sistema de detecção de incêndio. E aí, tipo, muito legal, o sistema de detecção de incêndio usava várias variáveis, aí quando a soma de um determinado conjunto de variáveis isso acontecia, né, esse soma desse conjunto de variáveis, como temperatura, gás, é que dava alerta de incêndio. Mas dentre eles, a temperatura era sempre o mais importante. E então era um prédio inteligente que era experimental, foi feito por uma universidade, né? E aí o que é interessante é o seguinte: então tinham pequenos incêndios controlados que eram feitos para justamente verificar o sistema de detecção de incêndio. E tinha um determinado conjunto de ocasiões, e era muito falho o sistema de detecção de incêndio deles, tá? Então, assim, os melhores sistemas de detecção de incêndio são baseados em sensores químicos, que em geral são caros. Então, o que a galera estava vendo? Que os sensores baseados em temperatura erravam muito, né? E eles não entendiam muito bem por quê, né? Ou então, quando eles eram um pouco mais precisos, que é o caso que precisa ser, por exemplo, em indústria química, esses sensores baseados em sensores químicos também não são perfeitos. Os sensores baseados em temperatura poderiam ajudar, mas errava muito. E descobriu-se o motivo, né? Conforme você aumentava a temperatura, o sistema de controle de refrigeração aumentava o poder de refrigeração. Então, um incêndio que começava pequenininho, ele não variava tão rapidamente, é um aumento exponencial, tá, da temperatura, mas é conforme a área que o incêndio corre, o que o fogo pega. Então tem uma variação, isso tem um cálculo, né, o cálculo de dispersão de calor. Então, assim, conforme o incêndio começava pequenininho, aumentava a temperatura da sala, o ar-condicionado e aumentava a potência do ar-condicionado,
o que resfriava a sala. Então, o sensor de temperatura estava sempre sendo nublado pelo ar-condicionado. O caso do shopping é um caso particularmente. É que o caso do shopping é um erro do software, né? Esse não é uma falha da implementação do sistema. Né? O caso do shopping, né? Eu já volto nele, é uma falha da implementação, não é uma falha da implementação, é uma falha do macrosistema como um todo, não é uma falha é uma falha do contexto, não necessariamente uma falha da aplicação. Esse caso, as duas aplicações estão fazendo exatamente o que elas eram projetadas para fazer, mas a temperatura era mascarada. Então, nesse caso, o sensor de temperatura ele não estava representando corretamente o olhar sobre o mundo. Então, essa confiança cega nos dados, sem que você entenda exatamente a fonte deles, é um problema muito particular que a gente busca resolver com fusão de dados. No caso do sensor de temperatura do lado do shopping do bairro quente do Rio de Janeiro, isso era mais uma questão do que acontecia o seguinte. Existia um contexto no qual o software trabalha, o projeto de software não levou em consideração esse contexto, esse contexto ele não era variável, ele considerava um cenário único que se imaginava ser universal, que no caso não é. Então, assim, essa visão, mas aí eu concordo com você, essa visão do mundo é uma visão errada, uma visão que não parte de algum pressuposto, né? E aí, no caso do shopping, até a regra, cara, como não pode ter aumento de temperatura sem incêndio, sem ser um fator químico associado. Nesse caso, eu tinha um fator químico, mas não tinha temperatura. Então, olha como no contexto do teu dado muda. Né? E aqui surge a definição formal. Então, na verdade, a definição formal é fusão de dados, né? Combinação de dados diversas fontes, tais que a informação resultante seja de alguma forma melhor que seria possível com as fontes individualmente. Cláudio, seu doutorado tirou esse negócio da Wikipedia. Mas aí é assim, né, que fusão de dados não seja uma coisa basicamente de sensores, mas que represente a soma de qualquer conjunto de dados. Pode não ser tão numérico que um enfiados. De certa forma é assim. Tá? Então, o que é ser um dado melhor? Ou ele é mais, ou seja, ele me dá uma resposta que ela é mais precisa, né, ou com melhor intervalo, ou ele é mais completo, ou ele é mais, né, ou então ele custa menos energia. Você não está vendo, não? Slide? Slide. Mais alguém situação? Eu posso parar a apresentação e começar de novo. Tá só no primeiro slide, no caso, né? Não sei se passou. Não, passei, eu já passei os dois slides. Deixa eu voltar aqui a apresentação. Para mim não está aparecendo também, não. Eu tô tentando parar aqui a apresentação. Gente, eu vou sair e vou voltar, vou entrar de novo.
Pronto, agora vai. Estão vendo? Alguém dá um sinal aqui. Tá carregando ainda. Não, ainda nada. Ainda não. Tá, nada ainda da apresentação. Deixa eu tentar trocar de... Vou trocar aqui de sinal. Cara, eu vou precisar, claro, com certeza. Eu tô vendo o slide agora. Se estiver falando alguma coisa eu não tô ouvindo não, mas o slide tá funcionando. Mas aí é culpa entre a mesa e a cadeira, porque tu tá falando várias paradas com o telefone desligado e realmente dificulta. Né? Isso aí é um problema de camada 8. É o BIOS. Então vamos lá. Um problema de camada 8. Problema da camada 8 total aqui. Então, assim, fusão de dados, combinação de dados vindos de várias fontes, né? Ou seja, nota que a fusão de dados não tem nada a ver com sensores, tá? A fusão de dados tem a ver, é uma disciplina que ela é muito mais ampla do que o caso de sensor, mas dentro da taxonomia de sensores a gente vai ter aqui o que a gente chama de interação de sensores, que é o caso que a gente faz, por exemplo, em robótica, né?
na equipe da Nautilus, que eu trabalho, né? Dentro da Nautilus a gente faz muita integração de sensores. A fusão de dados de sensores e a agregação de dados integrada dentro dessa seção de fusão aqui, e a fusão de dados propriamente dito, ou seja, coleta de dados que vem de várias fontes. Essa questão da fusão de dados a gente vai usar na web, a gente vai usar, como eu falei, na robótica, a gente vai usar em banco, a gente vai usar dentro de limpeza de dados, né? Então tem uma série de aplicações. Então a gente pode, dentro do caso de sensores, né, a gente vai, dentro do caso de IoT, principalmente, a gente vai poder pensar a fusão como um processamento local para reduzir o número de transmissões e, consequentemente, reduzir o consumo de energia. Ou então para fazer com que as aplicações possam usar a unidade de sensoriamento para diversas aplicações. Por que a gente faz isso? Porque quando a gente pensa naquela arquitetura de 3 camadas, onde você tem uma infraestrutura de sensoriamento lá embaixo, você não quer que essa infraestrutura de sensoriamento ela seja dedicada para uma única aplicação, a não ser que isso seja obrigatório. Tá? Você quer que, na verdade, essa infraestrutura de coleta ela seja única e as aplicações consumam. Né? A gente viu justamente no COPE e no MQTT o sensor como recurso. Então, a aplicação é formada num nível mais acima. Ou então, a gente vai ver, quando a gente falar sobre virtualização de sensores, né, que, na verdade, eu posso fazer essa coleta dos dados da aplicação num nível dentro da rede, mas assim, não necessariamente no mesmo nó. Então, na verdade, o que a gente vai querer fazer aqui é chamar esse dado sem que haja perda da semântica. Então, os métodos atuais, eles mantêm a acurácia desses dados. A gente consegue, hoje em dia, fazer fusão de dados que são genéricas, ou seja, coletando dados sem... que essa aplicação tem uma resposta boa, tá? Dentro da internet das coisas, isso passa a ser muito importante. Pode falar. Processar o dado local... Processar o dado local consome menos energia do que transmitir os dados? Sim, da ordem de 1 para 1000. Normalmente a transmissão de energia... Não, o processamento não gasta. Assim, tem um trade-off, tá? Não adianta você dizer para mim que você processar, fazer um backpropagation completo dentro do sensor e vai gastar menos energia, isso não é verdade, mas tem como fazer isso bem direitinho de forma para que você consuma menos energia. Então tem níveis, né? Mas é justamente isso que eu estou dizendo. Assim, não tem como fazer isso sem consumir, só que transmitir consome muito mais. Tá? É da ordem de 1 para 1000. Na prática, na família do ARM Cortex, você consegue dizer o seguinte, que a transmissão de mensagem com MTU, com meio MTU, consumiria 1000 ciclos de clock, consumiria 1000 operações para você trabalhar. Tá? Então, assim, se você faz algo menos que 1000 operações, é melhor fazer dentro do sensor e transmitir esse tipo de dado melhor. Tá? Então isso aí que eu ia falar. Que a gente tem. Depende do que você vai processar, né? Se for um algoritmo muito complexo, muito rebuscado, tiver que fazer muitas interações, de repente, mandar o dado vai gastar menos energia para processar ele fora do que processar ele no sensor, né? Então, de repente, você não tem nem como... Na verdade, você tem requisitos de QoS. Às vezes, não é nem que você não consiga processar, que além de consumir muita energia, você não tem processador para isso. Então, existem várias formas de você repensar essa questão, mas a maior parte das aplicações, né, então, assim, você fazer com que sistemas de decisão caibam dentro de sensores, isso eu costumo dizer que é praticamente uma arte, tá? Você fazer isso funcionar direito. Não é trivial, a memória acaba muito rápido, tá? E é muito mais adequado, inclusive é uma coisa que eu sempre falo, né? Tipo assim, o pessoal que programou nos anos 80 está muito mais acostumado a pensar num cenário de sensores do que propriamente a galera pós anos 2000, porque na verdade é um cenário muito parecido. Você não tem recurso, não tem memória RAM, você tem que economizar em ponto de operação, mas ainda assim transmitir é um processo muito complicado, porque transmitir exige você ligar a antena, manter a antena ligada durante o período
durante um período de tempo não, né, para transmitir esse dado, para depois desligar e ficar ouvindo para poder fazer esse tuning. Transmitir é uma operação que tem um custo muito alto, né? Como é definida essa fronteira? Pelo seu processador, pelo ciclo de clock. Você vai fazer uma conta. Você vai ver o quanto consome transmitir uma mensagem e quanto consome você fazer a operação. Isso tem nos datasheets do teu processador. Você tem que dar uma olhada e fazer umas continhas de cabeça. Não tem muito mistério, não. Normalmente a gente coloca esse número mágico de 1000 operações. If maior do que 1000 operações, manda mensagem. Se menor, mantém a mensagem. Mas isso não é uma regra de ouro, não. Entendi. Então, o nosso problema é justamente isso, né? Além dos baixos recursos computacionais, quando esses baixos recursos computacionais, eles tornam a tomar decisões em tempo real uma falácia, né? Pode ser que você não esteja tomando aplicações em tempo real. Então, técnicas tradicionais de machine learning, elas são muito difíceis de serem aplicadas. Eu gostaria que vocês ficassem com isso na cabeça, porque eu vou passar para vocês hoje um livro, né? Que na verdade é o primeiro passo de um livro, né, canal no YouTube, para que vocês vejam, para vocês verem esses problemas chegando. Além disso, os sensores não necessariamente falam a mesma língua, né? Eles são extremamente heterogêneos. As unidades de sensoriamento são extremamente diferentes, né? Ou seja, na verdade, 2 sensores de temperatura podem não estar falando a mesma temperatura, então você vai ter que ter procedimentos que a gente chama de calibração, de fazer com que os dois entendam o 0 da forma igual, o 100 da forma igual. E como é que eu vou fazer com que as aplicações se ajudem, né? Esse caso aí da aplicação de ventilação com a aplicação de incêndio, como é que a gente gerencia esse tipo de questão? Principalmente no caso de cidades, né, onde você vai ter várias aplicações que conflitam, né? Eu mostrei esse caso do ar-condicionado com o caso do incêndio, mas uma das aplicações que eu mais gosto é a aplicação do Smart Grid, né? Onde você tem uma rede elétrica transmitindo dados, mas cada torre de transmissão tem uma bateria que funcionaria como um no-break de cidade. Cláudio, mas esse no-break serve para quê? Serve para você automaticamente dizer para o hospital ligar o gerador, tá? Por exemplo. Então, esses no-breaks de cidade não são no-breaks como, tipo, aguenta uma cidade durante 1 hora, mas aguenta durante alguns milissegundos, o que é suficiente para se mandar uma mensagem. Mas, por exemplo, a relação da torre e da bateria é o seguinte: se a bateria esquenta muito, ela explode. E se ela explode, ela destrói a torre. Ao mesmo tempo, sem a bateria, você volta para um sistema de transmissão bastante tradicional. Então, tem um trade-off aí. Então, várias dessas... Mas, ao mesmo tempo que a bateria armazena energia, ela aumenta o calor em volta, o que danifica os fios. Então, as coisas têm uns trade-offs bem complicados. Quando eu falo em indústria 4.0, isso passa a ser um problema também, né? Porque eu estou lidando justamente com robótica computacional, né? Eu estou falando em IA, sensor, eu estou falando de toda essa questão de coleta de informação que eu tenho que ter um balizador. E eu reitero o ponto, o que a gente vai chamar de rede 6G são redes que se utilizam de inteligência artificial em todos os elementos dos nós. Dentro de ambientes inteligentes, como por exemplo a fazendinha aqui, pode parecer que essa fazendinha aqui é meio idiota, mas mesmo ela tem relações muito interessantes entre o sol, entre o fatores que a gente chama de fatores edafoclimáticos, né, fatores da transpiração das próprias fazendas e da coleta de informações. Então, dentro de fusão de dados, a gente vai precisar se preocupar. Então, o que eu vou fazer com esse tipo de operações que eu vou trabalhar para, dentro desse cenário que é não trivial, que é complexo, assim, quais operações eu preciso fazer dentro de um nó, quais operações eu não vou precisar. Então, por exemplo, eu posso chegar à conclusão que uma operação que eu tenho que fazer dentro do sensor, e que é uma operação que pode ser para a gente uma das com melhor retorno, vai ser filtrar os dados, ou seja, no momento da coleta, garantir que determinados dados são erros ou não. Porque se eu consigo determinar isso, eu consigo dizer o seguinte: olha, eu vou mandar esse dado para cima ou não vou mandar esse dado para cima. Eu consigo melhorar a qualidade dos meus dados, o que, por exemplo, num sistema de detecção de intruso, num sistema de predição, melhora infinitamente a qualidade da minha informação. Então, eu vou ter que classificar, eu vou ter que buscar formas de fazer a classificação
dos meus dados, dos meus métodos de fusão. Vou falar um pouquinho sobre os métodos que são mais comuns e vou apresentar alguns modelos de fusão de dados, tá? Então, eu posso classificar os meus métodos de fusão quanto ao relacionamento, quanto à abstração e quanto ao input e output. Os meus métodos podem ser cooperativos, redundantes ou complementares. Cooperativos, eu vou mostrar aqui a figurinha, tá? Então, a fusão cooperativa é quando, dado uma mesma, eu tenho duas fontes que elas vão cooperar entre si para me dar uma visão melhor do meu dado. Então, assim, eu tenho uma mesma informação C, S4 e S5 estão coletando dados dessa informação que é CC ou C', por exemplo, está pegando uma sala muito grande e eu estou cooperando, dois sensores de temperatura cooperando para essa seria a área de pesquisa de qualidade dos dados. Assim, mas não é só, mas não se baseia só em filtros, não, João. Tem uma série de relações entre qualidade de fatos com curadoria digital. A curadoria de dados de sensores é um negócio que é um Deus nos acuda. Então, a fusão cooperativa ela vem o seguinte: a soma de elementos de um mesmo tipo me dá uma visão mais completa do globo, tá? A fusão redundante é realmente eu ter redundância de aplicações críticas, né? Dois sensores coletando a mesma fonte para tomar uma decisão, tá? E aqui, né, na fusão complementar, é a soma de duas fontes distintas para me dar uma informação que é melhor, como o caso, por exemplo, do incêndio. Então, na verdade, o teu método de fusão ele pode ser um ou mais do que uma dessas fusões ao mesmo tempo quanto ao relacionamento, né? Então, você pode ter métodos que vão ser vindos de uma única fonte, de um único tipo de informação, ou de uma única fonte, ou de fontes distintas, tá? Então, essas são as questões de relacionamento. Quanto à abstração, eu vou ter esses 4 níveis: signal ou low level, pixel ou medium level, feature ou high level e symbol ou multi-level. Onde o nível de signal é o dado que ele é coletado, é um dado que não tem tipo ainda. Então, por exemplo, quando eu digo que existe um sensor de temperatura, o sensor de temperatura ele não coleta dados numa unidade de temperatura, ele coleta vibrações, ele coleta algum outro tipo de informação. Esse tipo de informação é que é o nível de signal. Quando eu vou para pixel, é aí que eu vou estar transformando esse meu dado realmente numa relação, tipo 15 graus. 15 graus é um dado a nível de pixel. Ele ainda não representa um conceito semântico, mas você já sabe que ele tem uma unidade, ou seja, já tem uma escala. O dado a nível de signal, ele não tem necessariamente uma escala. O dado a nível de pixel já tem. Isso já é um campo, né, maior. O nível de feature já pode representar o seguinte: olha, 15 graus, está frio. Isso quer dizer frio, né? Quer dizer gelado. Lembra da geladeira de vocês, quando vocês apertam 4 níveis, né, de informação para você aumentar? Ah, tá pouco frio, tá muito frio. Na verdade, isso é um dado a nível de feature, né? É o que a gente chama de high level fusion. E o dado a nível de símbolo ou multi-level é o dado que vai gerar para a gente uma decisão. Então, quando tem os dados, descobri que é 15 graus, descobri que 15 graus é frio, a nível de símbolo isso pode chegar à seguinte questão: então a nível de símbolo isso é uma decisão, aumente a temperatura. Então, uma mesma informação, ao ser exposta a diferentes níveis semânticos, tem significados extremamente diferentes. Então, o que eu mais gosto de trabalhar com fusão de dados é justamente entender que um pedacinho muito pequeno do teu sistema, ele pode significativamente alterar a operação. Simplesmente porque você mudou a semântica dessa informação, você mudou o que ela representa para você e para o sistema. Então, pouco coisa você consegue. Isso é muito legal, isso é muito interessante, né? Quanto ao input e output, né, a gente tem as entradas e saídas: data in, data out, data in, feature out, feature in, feature out, feature in, decision out, decision in, decision out. Cláudio, o que isso quer dizer? Peguei um dado a nível de raw e simplesmente filtrei ele para tirar distorções. Um filtro passa baixa, um filtro passa alta, é uma fusão data in, data out. Entrou dados, saiu um feature, peguei aquele conjunto de dados, limpei através de um filtro e disse que era 15 graus. Peguei os dados de temperatura e tirei. Peguei os dados de temperatura e tomei uma decisão. Peguei várias decisões e tomei uma outra decisão.
Eu argumento na tese de doutorado que existia um sexto nível que diria o seguinte, assim, como é que eu correlaciono esses dados aqui em diferentes contextos, que seria para lidar com a heterogeneidade. Esse modelo de input e output levou ao que a gente vai chamar de modelo de Dazaret, né? O modelo do Dazaret, o Dazaret é um cara muito famoso na área de fusão de dados, e ele... Chegou só um instantinho. Tá. E o Dazaret chegou nessa conclusão, né? Que quando você coleta um dado, você vai, na verdade, extrair esse dado para diversos elementos. Né? Então, eu tenho dois sensores aqui coletando dados, eu posso extrair um feature, ou eu posso simplesmente somar esses dados. Então, na verdade, o que ele está bolando é um caminho não para o teu processo decisório, mas o caminho das transformações que o dado tem ao longo do tempo de vida dele. Porque até o dado tem um tempo de vida útil, né? Ou seja, o que eu costumo dizer é o seguinte, que a viscosidade do seu dado, o tempo que o teu dado ele é determinado pela capacidade de transformação semântica dele. E é bonito isso, né? Ou seja, o tempo que o seu dado é útil é determinado por quanto tempo essa decisão ela é válida, por quanto tempo ele pode ser consumido sem que ele seja um problema, sem que ele diminua justamente a qualidade dos dados. Né? Então, essa relação é uma das coisas mais interessantes, né? Como eu digo, né? O seu dado, né? Ele é, na verdade, uma relação direta, a tua coleta, o teu sensor, ele é tão útil quanto a informação que ele vai extrair. E, e o tempo de vida que essa informação vai ter é que vai definir, né, a importância dela para o sistema como um todo. Então, o sistema pode ser tanto complementar quanto ele pode ser, né, cooperativo, ele pode ser, mas isso tanto faz, contanto que a informação dele tem uma validade de longo prazo. Penso o caso, por exemplo, de uma fazenda. Algumas decisões podem ser consertadas, outras não. No caso de uma fazenda, quando, por exemplo, eu coleto um dado e chego à decisão de fazer uma irrigação, essa simples decisão que um sensor de, sei lá, de $2 tomou, pode fazer a diferença total numa fazenda de 10 milhões de dólares. Então, essas são questões que são muito poderosas. Cada projeto IoT, hoje em dia, ele é muito personalizado, sim. O que pode não ser personalizado é a infraestrutura base. Por isso que eu estou batendo tanto no Raw Data. No Raw Data e no Feature Extractor. Porque você coletar temperatura é um procedimento que é muito conhecido. Mas como você coleta e para qual princípio, como você toma a decisão é o que muda. Então, uma infraestrutura comum de sensoriamento não elimina a necessidade de uma infraestrutura de decisão personalizada. Como em qualquer coisa. E aí eu digo o seguinte, né? Vocês lembram de um episódio de Black Mirror que o cara faz uma operação na cabeça para clonar as memórias e tipo assim, fazer tipo um clone, um gêmeo digital, que no final das contas o gêmeo digital, na verdade, é a inteligência artificial que controlava a casa do cara, que é um episódio super macabro, que eu falei, meu Deus do céu, o cara enfia um negócio na cabeça para poder descobrir se o cara gosta de torrada ou não. Que coisa desnecessária. Porque, na verdade, que a gente está fazendo isso aqui. Eu posso coletar dados do seu dia a dia, extrair features, né, dos seus hábitos, né, que eu acho que eu quero controlar para assim tomar decisões. Por exemplo, Cláudio, o que você gosta de tomar de manhã quando você acorda? Café preto. Quanto de café preto? Varia do dia. Então, uma inteligência artificial poderia entender qual é esse padrão. Então, existem, né, pequenas coisas que dão para fazer. Eu costumo brincar, né, que um projeto muito interessante seria justamente você aplicar aprendizado de máquina para os features de uma smart home, onde você pudesse, de certa forma, definir os tempos de cada um dos sensores, entendeu? Essas têm uma série de questões muito interessantes sobre os hábitos do humano, tipo Human-Based Sensor Networks, né? Hábitos de sensores feitos para coleta de dados em casas que são dependentes do contexto das pessoas. Eu tive um aluno de mestrado que trabalhou com isso, que foi o Cristóvão, e que era justamente ser baseado em contexto. Vários métodos de inferência foram propostos na literatura ao longo dos anos, tá?
E a minha experiência pessoal diz que os métodos de inferência que melhor se adequam à rede de sensores, em geral, são métodos probabilísticos, né? Por que os métodos probabilísticos são tão úteis? Primeiro de tudo, você implementar um método probabilístico em assembly é muito fácil. Não fácil, não. Bom, como é que eu vou dizer isso? Implementar um método probabilístico gasta pouca memória. Então, você conseguiria, com um conjunto muito pequeno de dados, implementar um determinado método, como, por exemplo, um Naive Bayes, né? Uma inferência bayesiana simples. Ou então o meu favorito, que é o Dempster-Shaffer. Dempster-Shaffer é um método de teoria de crença, que em alguns autores eles chamam de uma generalização das inferências bayesianas para o contexto onde você tem certeza sobre as suas medições. Na verdade, o Shaffer achava isso um absurdo, e ele dizia que, na verdade, o que ele estava dizendo não era que era uma generalização da inferência bayesiana, mas ele dizia o seguinte, que existia um conjunto de estados, né, que a gente vai chamar de H, e esse conjunto de estados representava tudo que é possível fazer sobre a sua aplicação. E que eu tinha uma crença, que a gente chama de belief, se eu do estado dado um conjunto de condições. O que eu dizia é que sempre que eu não estava, tudo que não era gerado pelo meu estado, pelo esse conjunto de estados, eu chamava de dúvida, né? Ou então a negação. Mas existiria um conjunto de estados que eu nem acreditaria, nem duvidaria, que eu chamaria de plausíveis, são os estados cinzas, né? Ou seja, na verdade o que ele fez foi fazer um conjunto de máquinas de estados, dizendo assim, olha só, eu percorro todos os caminhos dessa máquina de estados ou eu não percorro, né? Se você pensar isso em termos de uma rede de Petri, isso é muito fácil de você ver. Eu estou percorrendo todo o caminho da minha máquina de estados ou só um determinado caminho? Esse caminho é a crença, esse caminho é a dúvida, o resto eu não sei, porque pode me levar tanto para a crença como para a dúvida. Tá? Então, Dempster-Shaffer hoje é o meu método favorito, porque ele também é um método basicamente de somas, né? Então você consegue fazer ele simplesmente somando estados dentro da tua aplicação. O intervalo tolerante a falhas é um outro método muito famoso, que na verdade diz o seguinte, tudo que está aqui nos picos é uma mentira. Né? Quando eu coletar dados de diversos sensores, o que eu quero é excluir as bordas do meu caminho. Por quê? Porque elas, em geral, são falhas. Eu quero ficar só com o meio do caminho. Essa é uma forma de eu garantir que os dados extremos eles não são considerados. Só que isso gera alguns problemas, a gente vai ver mais para frente. Por exemplo, se eu vou considerar sempre os dados com maior frequência, ou seja, os do centro, e eu vou acabar considerando os dados com menor frequência como erros. Então, olha só o caso aqui do exemplo. Isso quer dizer que se eu uso o método intervalo intolerante a falhas para todas as ações possíveis, eu estou considerando um incêndio um erro. Eu vou cortar esses dados e eu não vou ter o alerta. Então, assim, a gente começa a perceber que os métodos têm umas falhas, né? O filtro de média móvel, né, que é uma média, né? Claro, mas uma média é um método de fusão de dados? Tanto é como aqui quanto é para eletrônica. Incluindo, né, os filtros de média móvel estão muito em voga hoje em dia, né, porque as pessoas descobriram, né, que não conseguem tirar os dados da Covid diariamente, né? Meu Deus, quem poderia imaginar? Né? Que coisa louca. Enfim. E a racionalização abdutiva, né, que não tem, na verdade, uma aplicação muito interessante, mas a ideia é se o fato bem observado, A é verdade se explica B, nenhuma outra hipótese explica B melhor do que A, então, por exemplo, A é correto. E o Abductive Reasoning, né, elas seriam uma das formas da gente pensar de falar sobre Explainable AI a nível de IoT. Tá? Só que isso não é fácil de implementar. Eu, particularmente, nunca consegui fazer isso sem uma máquina de estados, né, bem definida. Ou seja, na prática, A nunca era explicado por A. Na verdade, B implicava em A. Né? Então, isso é um problema muito meio que não é exatamente isso que o método dizia, então eu roubei algumas vezes. Então, o que eu estava fazendo é justamente uma máquina de estados. Então, é muito difícil você implementar isso. Implementações de Abductive Reasoning não são triviais, nem sequer de explicar, nem sequer de fazer. Mas é um dos métodos ditos como método de fusão. Né? Dentro dos modelos tradicionais, eu vou ter o modelo do DFD, que é o Dasaric Fusion Domain,
que fala sobre aquelas trocas de informações, aquela mesma figura, só que organizada numa máquina de dados, tá? Os dados variam de dado para dado para feature. Então, isso aqui seria um mapeamento de como o dado evolui, indo de um dado até uma decisão. Só que o que o modelo da Zara te diz é o seguinte: eu posso estar nesse nível, ou eu posso fazer o que eu chamo de uma fusão multinível. Eu começo em dados e vou chegar numa decision, né? Então, a ideia seria fazer com que isso, né, volte. O modelo do Frankel-Bedworth, ele vai ser um dos modelos que vem das Forças Armadas, tá? E ele divide o seu processo de fusão em dois, um estimador e um controle, onde o estimador seria o sensor propriamente dito, onde que sensoriaria o ambiente, teria percepções, adicionaria uma semântica, né, para tomar decisões, gerenciar e afetar o ambiente. Ou seja, aqui eu estou dizendo que eu não só tenho um sensor, como eu tenho também um atuador, um elemento que atuaria no ambiente, como, por exemplo, um relé, né? E de fora dele eu teria um controlador que orientaria ações desses sensores. Então, falando de Frankel-Bedworth, ele foi feito, na verdade, para operações militares, onde o estimador é o soldado em campo e o controlador é um agente externo coletando informações sobre a tropa, como, por exemplo, um oficial de campo. Então, esse modelo ele ainda é muito utilizado, tá? Apesar da gente ter algumas críticas um pouco sérias ao modelo, como, por exemplo, a necessidade de você tem que ter de um controlador para que ele melhore. Dentro do Frankel-Bedworth, você só pode... O sensor não teria a independência de melhora sozinho. Ele só melhoraria através das ações do controlador, tá? E aí o modelo Omnibus é aquele bom e velho ODA Loop que a gente vê em engenharia de software, tá? Onde eu teria observar, orientar, decidir e agir, né, em relação aos dados sensores. Só que se ele observar seria a coleta propriamente dita, né? O orientar seria a extração de padrões e o feature extraction. E aí um termo que vocês vão ver muito dentro de fusão de dados é o que a gente chama de soft decision e hard decision. O soft decision seria a coleta de features para tomada de decisão e o hard decision seria a atuação, que seria o controle dado uma decisão. Então essa distinção é a coisa mais importante que o Omnibus traz para a gente, a diferença entre soft e hard decision fusion, né? Que, se vocês forem ver a literatura, é muito presente. Então a decisão soft, a decisão só a nível realmente do software, e a decisão hard seria a nível físico. Tá? O ODA Loop é o mesmo ODA Loop que vocês vão ter dentro de engenharia de software, né? Você orientar as ações do teu sensor de acordo com os resultados observados. Daqui não tem mistério. E o modelo que hoje é o mais famoso, que é o modelo que veio, se não me engano, da Marinha Americana, que é o modelo JDL, né? O JDL, ele se baseia em níveis, né? Ou seja, a informação seria coletada das fontes, iria para uma interface com seres humanos, mas eu teria, dentro desse bus de informação, eu teria vários níveis de refino da minha informação. O pré-processamento, o refino propriamente dito, o assessment da situation, né? O assessment da threat, né? Ou seja, da ameaça, e o refino do processo. Então, esse é um modelo que já pensa em aprendizado por reforço, porque de acordo com a minha coleta, né, e aqui você poderia pensar pré-processamento, coleta a nível de sinal, nível 1, feature extraction, nível 2, soft decision fusion, nível 3, hard decision fusion. Estou tomando uma decisão e vou agir sobre essa decisão. Também baseado nesse modelo militar. Talvez, por que isso tudo vem tanta coisa do meio militar? Porque a difusão de dados tem sido utilizada extensivamente pela Marinha Americana, inclusive tem uma universidade dos Estados Unidos, que é a George Mason, que é uma universidade com fortes laços com a Marinha Americana, que estuda bastante essa questão da fusão de dados. Outro lugar onde a fusão de dados é muito estudado é dentro do ITA, tá? Do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, onde tem muita gente boa trabalhando com fusão aqui no Brasil. Não tanto a nível de OT, mas muito a nível realmente de operações militares, tá? Então, muita da coisa vem, e muita da literatura vocês vão ver que são pessoas das Forças Aéreas Força Aérea Americana. Dentro do software livre, como eu falei, eu tenho várias plataformas para você trabalhar, né? TinyOS, Contic, IoT.js, OpenWSN,
a nível de serviço, e todas elas podem implementar, né, fusão de dados. Inclusive o vídeo do Contic, que um dos autores é o Hugo, que é meu aluno de projeto final, meu aluno de mestrado, né? O Hugo, ele implementou, mostra no vídeo dele uma implementação de um método de um filtro de média móvel usando o Contic, né? A mesma coisa eu vou ter com o Arduino, mas lembrando que o Arduino consome energia demais. E o Raspberry Pi, apesar de ser chamado Raspberry, ser chamado no sistema operacional para IoT, pelo amor de Deus, né? Então, o hardware é complicado, né? Falando aqui sobre as minhas questões de simuladores. Os cenários de aplicação de fusão, eu vou ter Smart Cities, Grids, Web em geral, análise de dados, Data Science. O Smart Grid eu mostrei para vocês aqui, esse cenário da transmissão com a bateria e na distribuição a mesma coisa. E dentro do cenário do consumidor eu também vou ter a decisão de quando usar energia renovável e quando não usar. São cenários que eu posso usar fusão de dados. Nos padrões de Smart Grid americanos são extremamente interessantes para a gente, porque eles têm um framework de aplicações em que vocês conseguiriam mapear usando métodos de fusão de mestrado. Fusão de dados, né? Poderiam fazer um método de fusão de dados dentro do mestrado de vocês, por exemplo. Na verdade, eu tive alguns alunos que fizeram. Esse estudo de caso que eu falei para vocês, né? Monitoramento de bateria com monitoramento de linha de transmissão. Isso aqui é uma linha de transmissão, isso aqui é uma bateria. Esse aqui seria um nó fusor com alguns sensores coletando dados da linha de transmissão. Então, o monitoramento de bateria, a bateria iria entre 40 a 144 graus, e a linha de transmissão iria entre 60 e 80 graus em operação. A coleta de dados elétricos dentro da rede elétrica, então o fasor, essa angulação da tua malha elétrica que faria a diferenciação, por exemplo, de você cobrar diferente para appliance diferente da tua casa. Então, essa é uma forma. Em Ranking Retrieval Systems, né, ou seja, coisas como o Google, você também pode usar fusão de dados, né, para coleta de informações e para coleta e para filtragem de elementos. Para trabalhar com Ranking Retrieval Systems, mais estudo, que foi o tema de mestrado do Gabriel, né? Que é a aplicação de Knowledge Graphs dentro da web, que é o que a gente chama de Knowledge Fusion. Tá, a fusão de dados tradicional eu tendo sources e inputs. Na verdade, dentro do Knowledge Fusion, eu vou ter sources, os itens e extratores, elementos da a extração do teu dado vão conseguir informação. Esse projeto, na verdade, ele surge, se eu não me engano, no Google, né? Com uma pesquisadora chamada Shimuna Dong em 2014, né? E vem sendo trabalhada até hoje. Hoje ela foi contratada a peso de ouro pela Amazon, né? E a ideia seria o seguinte, que eu teria um conjunto de dados extremamente heterogêneo, esses extratores seriam capazes de homogeneizar a minha informação, transformando, né, e através dessa homogeneização, transformar esse conjunto heterogêneo de informações em um único dado que, monitorado, geraria um conjunto unificado de informações. Ou seja, independente do formato, ou independente do sensor, independente da heterogeneidade da tua rede, o que me interessariam seriam as construções, as percepções que o teu sensor tem sobre o cenário em volta. Então, essa seria uma questão, né, interessante. O trabalho do Gabriel trabalha com um pouquinho de reforço dentro dessa visão. Né? Fazendas inteligentes, nossa, eu trabalho muito com fazenda, eu acho que é um cenário que tem muita aplicação de fusão de dados, né? Isso aqui a gente está fazendo em Duque de Caxias, com uma aluna minha de doutorado, né, Emanuele. Isso aqui a gente fez em Bucaramanga, que vai ser um dos cenários que eu vou mostrar para vocês quando eu mostrar o estudo de caso de como gerar aplicação de IoT, porque a gente vai mapear o tamanho dos dados. Isso aqui, por exemplo, é um requisito muito simples, né? Como é que você faz com o teu sensor se ele tem que estar num ambiente úmido. Aí vocês vão dizer, mas tem sensor que se adequam para ambientes úmidos. Aí como é que você faz com cabeamento? Então essas são questões que a gente vai discutir nas próximas aulas e são importantes. Olha aqui uma plaquinha solar sendo usada e canos de PVC. Né? O estudo de viés, né? O viés é extremamente interessante porque sistemas enviesados são bons, porque o sistema enviesado elimina os dados normais. Né? Então, quanto melhor a discriminação do documento, quanto melhor a discriminação do meu dado, menos informação eu posso, né, trabalhar. Se eu
consigo identificar bem o viés, eu sei que tudo que não é viés é sistema normal, então eu consigo cortar. Eu posso calcular o viés através da similaridade da informação, ou seja, tudo que não é similaridade vai ser considerado viés, ou seja, a distância da minha informação para outra. E o que é muito interessante é que o cálculo do viés é extremamente parecido com o cálculo da crença, né? Então, eu ter crença de que algo é verdade, quer dizer que ela é similar a um determinado conjunto. Então, nota como o viés e a crença são elementos que dentro de um mesmo espaço semântico, mas esse espaço semântico tem uma variação, né, digamos que contábil, muito interessante para vocês darem uma olhada, tá bom? E para onde é que a gente está indo a partir daqui? Então, a gente está lidando hoje em dia com sistemas cognitivos, né? Ou seja, como é que a cognição, como é que o ser humano, como é que o contexto afeta o meu sistema de decisão. Eu estou buscando similaridade, né? Isso principalmente para sistemas mais complexos, como, por exemplo, sistemas de segurança. Então, a gente vai ter algumas coisas como lógica subjetiva. Pode ser que eu fale um pouquinho sobre lógica subjetiva mais para frente. A análise de padrões, complexidade, entropia, simetria e crença, né? O que vai dar para a gente termos como lógica subjetiva, knowledge fusion, cognitive fusion e teorias de crença e incerteza. E para quem lê o livro, né, Pensando Rápido e Devagar, você aplicar a teoria de prospecto dentro de fusão de dados como uma sub-área de teoria de lógica cognitiva. Então, você usar essas aplicações dentro de sensores e dentro de OT vai dar para o teu usuário final uma ação mais rica, né, dentro desse cenário, tá bom? Então, vou colocar lá no grupo, já botei uma série de materiais das últimas semanas lá no grupo, vou colocar esse, dê uma olhada. Vão ser artigos, tá? Então, esse é o meu tema de trabalho favorito, eu mais gosto de lidar, de atuar. E, senhores, é isso, né? Dúvidas, traumas, desilusões, peço desculpas pelo começo, só funcionou a partir do momento que eu botei. Acho que foi tudo. Se vocês tiverem qualquer coisa, pode. E por hoje é só. Vocês estão por aí? Ah, tá, ok. Então, vou parar aqui a apresentação. Então, senhores, se vocês não têm nenhuma dúvida, eu vejo vocês até aqui na quinta-feira. E aí a gente já começa a poder, vai começar a partir de agora a pensar já nos trabalhos, né? A partir desses diversos temas que a gente vai apresentar, tá bom? Eu vou ver se eu já coloco o enunciado do trabalho, ou essa semana, ou na semana que vem. Tá ok? Então, para vocês todos, um forte abraço aí e vejo vocês na quinta-feira. Vou gravar aqui a minha aula. Dona, depois vou começar.